boa noite. Oi, o pessoal chegando. Oi, Leilane. Oi, Ale, bom trabalho. Oi, vamos já entrar já? A Cassiê já está aqui para entrar, do Desvendando a Morte. Estamos começando aqui a nossa terceira temporada do As Mulheres e a Morte. Pois é, aqui no Pílulas Sombrias, terceira e última temporada do ano, né? O ano que vem a gente vê. Tava com saudade, Leilane? Obrigada. Eu também tava com saudade de vocês aqui. Eu senti saudade também da nossa Dead Hour aqui, às sextas-feiras. Mas vamos começar de novo aqui. Essa terceira temporada tá com coisas muito legais, tá com convidadas incríveis, surpreendentes, inclusive. Vocês vão ver aí, o mês de outubro, né? O mês de outubro tem que ser especial. Vou chamar aqui Cassiê já para entrar. O pessoal tá entrando aí. Já enviei aqui a solicitação. Travou, Cassiê? Vamos aguardar aqui. Aê! Oi, tudo Boa noite, certo? Boa tudo certo. noite. E aí, tá chegando bem o som aí? Acho que para todo mundo tá também? Aqui tá bem. O meu tá ok aí? Tá, Ah, tá então tá certo. bom. O meu aqui, o meu fone, né? Eu costumo começar sem, mas aí quando dá problema eu coloco, né? Ah, sim. Aham. Isso por perto aqui. Ok, deixa eu só tentar. Agora travou. O que será que ela ia tentar? Oh, meu Deus. A Oi, acho internet que agora. caiu aí? A minha internet tá meio lenta, tá meio travando. Mas agora acho que Ah, foi. qualquer coisa a gente vai falando aqui. A gente vê também quando acontece, né? Às vezes. Então tá. No Aham. aniversário do Álvares de Azevedo aí, que deu umas travadas, caiu. O pessoal já estava falando que era o Maneco que tava querendo bolo já, estava querendo vinho, estava interagindo aqui sem ele, diretamente sem ele aqui. Não acredito que ele estava Aham. por aí fazendo cair a internet. O pessoal tá chegando É. aí, ó. Boa noite. Aí a gente teve uma pausinha aí na nossa série, né? Agora nós estamos começando a terceira temporada, a terceira e última desse ano, né? Acho que aí já vai acabar lá para o meio de novembro, né? Então já chega final de ano, né? Então a gente começa aqui hoje recebendo a Cassiê, que é do Desvendando a Morte, né? Tem muitas coisas legais aqui, interessantes para a gente falar. Pode estar chegando um pouquinho atrasado aí o som, eu acredito, para você aí, Cassiê. Aí parece que eu tô meio doida aqui falando para responder, mas aqui é que tem um pouquinho de atraso só, né? É, e a minha internet tá meio lenta também, então ó, deve ter alguma coisa a Tudo ver. bem, sem problema. Hum. Se cair, a gente volta de novo, igual que a gente fez no aniversário do Álvares aqui com a Luciana. Sem problema. Aqui é tranquilinho. Já Hum. separei minha água aqui, ó. Minha xicrinha de novo, porque hoje está quente demais aqui. Não sei aí em Passo Fundo como é que tá. Aqui passou ontem e hoje bem quente, e aí no final do dia agora começou a cair muito a temperatura e amanhã vai ser bem frio aqui. Ai, tomara que aqui caia um Hum. pouco também, porque tá demais. Bom, então a gente vai começar aqui. Já tá chegando mais gente aqui, o pessoal vai entrando Uhum. devagarzinho. Estamos aí na nossa Dead Hour de novo. E aí eu tenho a honra de receber aqui você hoje, né, Cassiê de Carvalho, que é jornalista, né, mas ela vai falar um pouquinho aí do ramo que ela trabalha, né, atualmente. E aí vai falar um pouquinho sobre você, a relação que como que você chegou, né, a se interessar aí pelo tema da morte, né? A gente Uhum. acompanhou lá o post especial, né, que tem. Eu vou pedir também para você falar, se você puder, um pouquinho daquele túmulo, né, que apareceu naquela foto que você destacou.
Ah, sim, sim. Aham. Você tem um post, inclusive, né, no seu perfil. Sim, tem. Tem É um muito vídeo sobre bacana. ele. Aham. E aí, vamos começar, então. A gente vai conversando aqui, assim, de boinha. E aí Tá você bom. começa falando um pouquinho sobre você e como que você se interessou pelo assunto, né? Morte. Aí, como que Sim. você chegou a esse ramo, né? Porque você trabalha no ramo atualmente. Isso. Vamos lá, Aham. então. Então, Começar. então, Thaís, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, né? A responsabilidade de estar abrindo a temporada, né, da série. Então, assim, eu tô me sentindo muito honrada mesmo, muito lisonjeada de ter recebido o teu convite. Fiquei muito feliz. Estou um pouco nervosa. Ah, eu que Nunca estou fiz honrada que live. você aceita, porque é muito legal o seu perfil, é muito bacana, tem um bom humor, né? É leve, mesmo falando sobre o assunto morte, né? A gente procura aqui também no Pílulas Sombrias falar sobre o assunto. Claro que a gente trata dos assuntos sérios, né? A gente não escapa deles, mas de uma forma que seja um pouquinho mais natural, né? Sem Sim, aquele espanto, né? Sem aquele estranhamento que geralmente acontece. sim, aham. Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Cassia, tenho 24 anos, sou jornalista, trabalho num cemitério, num crematório. Vai fazer 3 anos agora em novembro. E antes de trabalhar lá, eu simplesmente nunca tinha me visto dentro do ramo, nunca tinha imaginado que um dia eu ia trabalhar num cemitério, né? É uma coisa bastante inusitada, assim, até porque aqui na minha cidade tem vários cemitérios públicos, assim, né? Mas quem trabalha são o pessoal da prefeitura e tem um cemitério particular, e é nesse que eu trabalho. Então, como, né, reduz as possibilidades das pessoas estarem trabalhando no cemitério, é um negócio bastante diferente, assim. Eu tinha me formado naquele ano na faculdade e eu trabalhava com social media. E eu tinha um brechó também, assim, coisas nada a ver. E aí eu conheci uma pessoa que começou a trabalhar no cemitério. E ela me convidou para fazer social media pro cemitério. Eu falei, ah, vamos lá, né? Aí comecei fazendo as redes sociais de lá. E aí, de repente, ela teve um problema na família dela e ela não pôde mais continuar trabalhando lá. Ela teria que se ausentar do trabalho. E aí ela queria me indicar. E aí, num primeiro momento, eu pensei assim, não, acho que não vão querer me contratar, porque assim, ela tinha um perfil completamente diferente do meu, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, não, eles devem querer contratar alguma pessoa parecida com ela, né? Assim, com uma. Que não seja. Imagina, na época eu tinha 21 anos. Aí eu fiquei pensando, eles não vão querer me contratar, afinal de contas eu tenho só 21 anos, o que que eu sei, né? Você era Aí, recém-formada, né? Você falou? sim, aham, eu me formei em março. Eu me formei em março. E em novembro eu comecei a trabalhar lá. Aí fui, né, na entrevista de emprego, pensei, eles não vão me contratar. Eu saí de lá contratada, comecei a Novembro trabalhar ainda, né? novembro. Mas Final. assim, já tinha passado toda a confusão de finados, então nesse primeiro ano eu não peguei essa parte, né? Mas assim, fui na entrevista, saí contratada de lá, comecei no dia seguinte trabalhar lá. E Nossa. assim, e até então, assim, eu não me via dentro do ramo, né? Enfim. O que eu sabia, o que eu tinha certeza é que eu me sentia muito confortável no ambiente cemiterial, porque a minha avó, ela sempre me levou a passear no cemitério. E ela levava a minha mãe para passear no cemitério, a minha tia para passear no cemitério. Era um costume que ela tinha, então ela também me levava para passear no cemitério. E no cemitério que eu trabalho, inclusive, eu visitei a construção quando eu era muito pequena. Nessas andanças de visitar cemitério, a minha avó me levou a visitar esse cemitério que estava sendo construído. E aí, lá na época, né, a gente recebeu uma visita guiada, né? A pessoa levou a gente, mostrou tudo como funcionava, explicou como funcionava o sepultamento e tal, porque era uma coisa bastante diferente para a cidade. É um cemitério vertical e a gente nunca tinha visto isso, né? A cidade nunca tinha visto isso. Então ela foi explicando como que as coisas funcionavam e eu ia perguntando. Eu lembro que eu peguei material e eu ia lendo o que estava escrito no material e eu ia perguntando para ela e se eu não entendia eu perguntava de novo. E em algum momento ela olhou para minha avó e falou:
meu Deus do céu, eu nunca vi uma criança se interessando tanto por sepultamento. E a minha avó Olha, conta. precoce, nossa. Sim. E a minha avó conta isso até hoje. E são informações que eu guardei. Eu cheguei lá trabalhando, sabendo tudo como é que funcionava já, por causa dessa visita quando eu tinha 5 anos de idade, que eu fiz lá, né? Parece que é uma coisa que já vinha sendo preparada, assim, no, no universo. Exatamente. Exatamente. Aí, eu nunca tive nenhum problema, assim, em trabalhar com o assunto em si. Foi sempre muito, muito tranquilo. Mas eu não tinha uma proximidade, assim, com a parte mais cultural da morte. Eu tinha o problema ali porque eu trabalho na parte de comunicação, né? Na parte de marketing. Então, o contato que eu tinha era ali mais de responder a pergunta do nosso cliente, de responder a dúvida do nosso cliente, de tentar sanar a dor do nosso cliente a partir de comunicação, seja com blog ou redes sociais ou ações até, né? Porque o setor ele cuida de várias coisas assim. E aí, ó, tem gente que travou ali. É, Será que é a minha internet que tá ruim? não sei, pra mim tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Ah, então tá. Deve ser a rede Enfim, dela. da pessoa, né? Uhum. É, pode ser, não sei. Porque pra mim, pelo menos aqui, tá tranquilo. Ah, então tá. Então vou continuar Mas falando, alguém então. falar aí, não sei. Então vou continuar falando. Então eram assim coisas mais básicas assim que eu sabia, né? Que era uma coisa de atender mesmo a dor do consumidor. Eu não tinha contato com a parte mais abrangente da morte. Mas aí, em 2019, a empresa onde eu trabalho abriu uma outra empresa que daí trabalha para investidores. É uma empresa que implementa cemitérios, vende a construção de cemitérios. E aí, nesse momento, eu também comecei a frequentar muita feira funerária e ter muito contato com pessoas que têm cemitérios ou que têm funerárias e querem ter cemitérios. E aí que eu comecei a ter mais contato com essa parte mais abrangente, assim. Pessoal que investe, né, nesse ramo, né? Sim, sim. Sim, bastante. Tem muita gente que investe. É uma E coisa que agora sempre vai ter a parte. clientela, né? Né? Não vai acabar nunca o cliente, né? Nunca. Sempre vai ter cliente. Mas então, daí eu comecei a frequentar, mas mesmo assim, eu tinha esse contato comercial, assim, né? De explicar para o cliente o que é que a gente fazia, por que o nosso método é o melhor, né? Essas coisas assim. Mas eu ainda sentia falta, eu queria ter contato com pessoas que compartilhassem informações, assim, sobre a cultura da morte, sobre arte, sobre história. E aí, paralelo a isso, eu também queria falar com pessoas leigas, assim, com pessoas normais, sobre a importância delas entenderem que a gente morre e que se todo mundo morre, se a gente vai passar pela nossa própria morte, se a gente vai passar pela morte de alguém que a gente conhece, alguém às vezes por quem a gente é responsável, né? Tipo assim, dos pais, né? Que depois de um certo tempo, os filhos se tornam responsáveis pelos pais. E eu queria ensinar para essas pessoas, para elas, queria ensinar para essas pessoas a importância delas chegarem nesse momento com pelo menos informação. O que vai acontecer a partir desse momento? Quais são as tuas opções? O que tu pode fazer? Como funcionam os processos? Porque assim, trabalhando dentro do cemitério, eu vejo todos os dias gente que toma decisões erradas, né, e equivocadas por não saber como que o processo funciona, a cremação é o quê, o sepultamento de tal forma é o quê, o que a gente faz com a cinza, sabe? As pessoas elas têm essas dúvidas e elas acabam tomando decisões erradas, decisões que não são eficientes para aquele contexto da família dela. Então, eu queria chegar nessas pessoas e ensinar para elas que é importante a pessoa ter informações para chegar no momento e saber como encarar a situação. E naquele momento ainda, né, a pessoa geralmente não consegue raciocinar muita clareza, né? Tá no Sim, calor da emoção, não,
e aí a pessoa já evitava falar nisso, né, como geralmente acontece, e aí quando chega Uhum. na hora não sabe o que fazer, porque já está Sim. naquele turbilhão emocional. E É, ainda não tem nenhuma informação, se não tiver alguém para auxiliar, né, que sim, é do ramo, que entenda da situação, não sim. fica mais complicado. É aí que aparece Isso, geralmente o oportunista também, né? Tem alguns exatamente, ramos. exatamente. Essa situação, ela é química dentro do cérebro. Tu tá numa situação de estresse, tu não consegue raciocinar direito. A tua capacidade cognitiva, ela não opera de uma forma que ela operaria se tu estivesse fora de uma situação de estresse. Então, é natural que as pessoas se sintam confusas e tal. E ainda mais com um tema muito delicado, né? Que é justamente a questão da morte, que ninguém fala, ninguém não pode falar porque senão chama a morte, né? Então não vamos nem falar, não vamos discutir isso, porque ai, vai chamar a morte. É isso que a gente escuta sempre, sabe? E aí também a questão das pessoas oportunistas. O funerária tem assim uma fama milenar, né? De passar a perna, né, nos clientes, de empurrar aquilo ali que é mais caro, e daí na hora a pessoa não se dá conta, Faz né? tipo aquela chantagem emocional. Ai, mas fulano não merecia. É, Você uhum, vai escutar isso. exatamente, exatamente. Fulano não merecia isso, não merecia aquilo. E aí empurra o mais caro, né? Acontece muito, 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 muito. É, eu vi que você falou num post que eu achei bem interessante, já faz um tempinho, sobre aqueles cemitérios florestais, sobre você plantar, né, as cinzas e Sim, tal. E tem aham. duas formas, né? Você mostra lá duas urnas, né? Duas urnas, é, aham. Pode falar um Ah, pouquinho sobre isso, porque não é tão comum ainda aqui no Brasil, não, né? não, não é tão comum. Inclusive, não tem espaços que são dedicados só a esse tipo de sepultamento. Tem um cemitério que eu encontrei em São Paulo, eu inclusive falo nesse vídeo, que ele tem uma área que tu também pode plantar, que tu compra um espaço lá e tu planta lá. Mas cemitério que seja só de árvores, a gente não tem no Brasil ainda. E aí eu mostro essas duas urnas, que são a urna feita de fibra de coco e outros resíduos orgânicos, que daí tem o espaço para colocar a terra e a semente, e no outro compartimento vai a cinza, né? Tem essa, e tem a outra que é de areia e cola branca, que ela não tem divisão. Então é mais indicado assim que tu plante a semente na terra e coloque a cinza perto, mas não junto, porque senão ela não vai germinar, né? E essa É. de areia e cola branca, ela é indicada também para largar em mar, rios, né? Que as pessoas gostam bastante disso, mas tem gente que não quer pegar na cinza para fazer isso, né? Pegar ali dentro da urna. Então dá para usar essa outra urna também. Que ela desmancha, né? Ela No... desmancha, assim. Uhum. Ela leva em torno de 1 hora e meia, assim, para desmanchar, e aí ela vai, né? E assim, a cinza, ela é um composto orgânico, então ele não é prejudicial, ela não é prejudicial para o meio ambiente É nem nada. Então, calcário, né? é Cálcio. cálcio, uhum, é cálcio. Sobre o túmulo, né, do post que tu me perguntou antes, então assim, o que eu comecei a fazer? Eu abri o Instagram aqui, né, comecei a convidar as pessoas para curtirem, as pessoas que eu conheço, outras pessoas foram convidando outras pessoas, e aí agora estamos com mais de 600 seguidores, né, essa semana chegou nos mais de 600, estou bem feliz Ó, com isso. Mas aí eu comecei a visitar os outros cemitérios daqui, porque aqui a gente tem vários cemitérios na cidade. Então, comecei a visitar os outros cemitérios e mostrar o que eu encontrava, né? Falar alguma coisa sobre símbolo em cemitério, que é uma coisa que eu já abordei também no Instagram. Aí comecei a fazer o que eu comecei a chamar de semitour, e as pessoas estão amando, né? Que eu vou sim, é. passear no cemitério, eu filmo, fotografo e vou contando para as pessoas o que eu vou encontrando ali, contando algumas histórias, pontuando alguns padrões que eu encontro, né? E aí, nem era uma semitour, eu filmei o meu trajeto que eu uso para atalhar por dentro do cemitério para voltar para casa. Filmei um pedaço assim do caminho
e apareceu nele um túmulo que ele é, assim, o mais majestoso, assim, do cemitério por onde eu passo, que ele é muito alto, cheio de esculturas, assim, e alguém veio me perguntar. A pessoa falou, ai, o que que é esse túmulo aí, né? Me conta a história, porque ele é muito lindo. Eu já entrei no cemitério só para ver ele, porque ele é muito bonito e tal. E Ele aí, chama atenção, né? Pela filmagem que você fez lá, ele destaca, né, no meio dos outros sim, túmulos. ele é o mais alto de todos, assim. Ele é, dá pra ver ele de longe, de vários pontos da cidade, assim, tu consegue enxergar aquele túmulo. Ele é muito, muito, assim, destacado, sabe? Ele é muito bonito. E aí eu fui atrás da história dele. Eu tinha um livro aqui, o Instituto Histórico daqui de Passo Fundo fez todo um mapeamento desse cemitério. Então todos os principais túmulos estão lá catalogados nesse livro. E aí daí o livro fala sobre vários dos túmulos assim e conta especificamente a história desse. Ele foi uma pessoa do exército, um general, eu acho, ele foi sepultado lá. Foi feito para ele esse túmulo. E aí, um tempo depois, a esposa dele teve a Revolução Federalista aqui. Não foi na Revolução Federalista, foi em outra, ó, eu tô mentindo. Mas teve uma revolução aqui. E aí, a esposa desse sepultado, ela exumou ele e ofereceu esse túmulo dele, que tinha sido construído para ele, para sepultar as pessoas que tinham morrido nessa revolução que teve. E aí, então, agora ele tá lá, estão lá os restos mortais desses pracinhas de guerra, né? Os combatentes, isso, que eles morreram nesse combate e eles estão lá sepultados agora. Ele é um patrimônio histórico do município, então tem, assim, tá tudo catalogado, sabe? Então, contei toda a história dele aqui. Eu vi que você mostra o livro, né, lá no seu post, você mostra o livro, que eu achei bem interessante, por sinal, porque aqui eu não conheço nenhum, assim, muito específico, né, de um levantamento desse aqui na cidade de São Paulo, né? Ou no estado de São Paulo, pelo menos na cidade, né? E aí a gente precisa, talvez, fazer alguma coisa do tipo, assim. Deve ter alguma coisa, mas talvez não publicada, né? Porque aqui tem muito patrimônio histórico, né? Tumular. Sim. E é bem complicado isso, porque até a gente estava conversando, acho que por direct sobre isso esses dias, né? Que aqui, pelo menos, tu chega em qualquer cemitério, não tem assim uma placa dizendo, cemitério tal, a história dele é esse resumo aqui. Isso não tem. Até nesse próprio cemitério não tem nada que identifique ele como o cemitério tal, que foi fundado em tal ano por causa de tal coisa. O único registro que tem é esse livro. Então a pessoa depende de ter esse livro ou ter acesso a esse livro para poder saber a história do cemitério, porque não tem nada público. Tu chega lá, não tem nada que identifique. E os outros cemitérios também. Aqui tem vários cemitérios no interior, assim, nenhum tu chega e tá lá escrito cemitério tal, a história dele é esse resumo. Não tem isso. Nos cemitérios da região também, eu já fui para cidades vizinhas aqui. Tem uma cidade vizinha que, inclusive, nem o nome do cemitério, assim, não tem nada, não tem nada. Tu chega lá e tu depende muito de saber, de ter uma base, né, para saber o que é aquilo ali, quem são aquelas famílias, qual que é a história daquele cemitério. Porque se tu chega, assim, do nada, sem informação nenhuma, tu não consegue. Sim, aqui tem alguma coisa, né, no próprio cemitério. Aqui eu já fiz o teste, né? A gente não tem todos o texto correspondente, mas tem alguns QR Codes, né, nos túmulos aqui. Aí você lê o QR Code e às vezes baixa um texto explicando sobre aquele túmulo e tal. A história dele, quem tá lá. Mas alguns QR Codes estão vazios, né? Você clica lá, você fotografa e ele não tem nada dentro. Então, eu acho que é um projeto bem interessante que começou, mas não sei se teve continuidade, porque muitos estão vazios, né?
Muitos Sim, QR Codes não tem informação nenhuma. É uma ideia muito legal, né? Você colocar sim. isso. E isso em cemitérios públicos, tu diz? É no da Consolação. Da Consolação É. aqui. É. É, aqui no cemitério onde eu trabalho tem o QR Code do túmulo, mas aí ele direciona para a página do falecido. Então Aham. ali vai ter mensagens do falecido, os dados dele, né, e tudo mais, mas não do cemitério em si. Mas os cemitérios municipais, aqui os cemitérios públicos, eles não têm nada disso. Tu depende realmente de ter alguém, de ter um instituto histórico que tenha feito um levantamento de toda a história para tu saber o que está acontecendo ali, né? E nos cemitérios da região também, não é só aqui na minha cidade, nos cemitérios da região é assim também, não tem nada que conte a história do cemitério. Eu acho que falta as prefeituras darem uma atenção melhor para isso, né? E até pelo fato de inserir o cemitério num roteiro turístico, né, do próprio município. Seria importante até para a valorização do patrimônio histórico que se tem com o cemitério, né? Sim, aí não tem nada em relação a turismo nos cemitérios, não? Tem nesse que foi desenvolvido pelo Instituto Histórico, nesse cemitério né, que foi feito o livro. E ele foi desenvolvido pelo Instituto Histórico, não pela prefeitura. Ah, tá. O próprio Instituto Histórico que Uhum. assumiu essa tarefa, né? Não Uhum. tem. Mas tem guias de turismo ou guias locais, né, que ficam lá? Alguma pessoa que fica, que É fala sobre? agendado, é agendado diretamente com o Instituto Histórico, aí eles disponibilizam um guia para ir lá. Geralmente é com turma de colégio que eles fazem isso, não com Ah, pessoas que. Porque também tem essa situação, né? Tem que ser um grupo, tem que ser agendado, né? Marca para tal dia, tal horário. Aí vai o guia lá e explica tudo, né? Como que funciona lá dentro do cemitério, enfim, né? Os túmulos, as datas, enfim. O Instituto Histórico também desenvolveu um teatro contando a história da cidade a partir do cemitério. Então eles têm esse teatro com personagens icônicos assim para o desenvolvimento da cidade, os primeiros imigrantes, o primeiro padre. Então tem várias dessas personagens assim ali contando a história da cidade, aonde que era o cemitério antes, por que ele foi para lá, né? Por que fundiram dois cemitérios, por que a gente tinha um católico e um protestante, daí eles foram destruídos e foi fundado esse cemitério do livro, que ele era para ser um cemitério laico, né? A princípio ele é um cemitério laico. cemitério do livro? É esse cemitério que fala no livro, né? Esse que tem o Ah, túmulo como grande, é que é o nome desse cemitério? é Vera Cemitério do... Cruz. É Porque Vera Cruz. aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo, tem um cemitério que chama Cemitério da Filosofia. Que legal. Quando você falou cemitério do livro, eu falei cemitério do livro. Olha o meu Não, furo aqui, ó. o cemitério que fala no livro, que conta a história dele no livro. É o cemitério Vera Cruz, né? Que até você Isso, falou para mim lá para eu pôr nos créditos da foto a informação. isso, é esse mesmo. Uhum. Esse é o O, mais antigo, Passo Fundo? esse, atualmente, sim, ele tinha outros dois cemitérios, que era o católico que ficava ao lado da igreja matriz e o protestante que ficava longe, não tinha nada ali. E aí eles foram destruídos, né? Foi, enfim, né? Tirados os restos mortais de lá. Muitos não, muitos foram deixados lá porque as famílias não se manifestaram, né? Na hora de fazer a retirada dos restos mortais, então acabaram ficando lá. De E aí repente foi era muito fundado. antigo, né? Também não. Às vezes acontece de ser tão antigo que não tem mais ninguém que cuide, né, da família. Todo mundo Tinha. morreu. Ele tinha aproximadamente. Ele tinha uns 60 anos, assim, o cemitério. Ele Ah, era. novinho. Aqui tem cemitério de Aham. século, Ele é tinha uns novinho 60 ainda. anos. E aí, esse ponto era muito no centro, era bem no centro. E tem relatos, assim, sei lá, construtoras foram, né, enfim, escavar para fazer prédio, para fazer fundação de prédio,
e encontraram ossadas lá. E no É mais ou menos o outro... que acontece aqui na Liberdade, né? Aqui no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, acontece muito. Acho que eu já estou ficando repetitivo, porque eu já falei isso várias vezes aqui, né? Do cemitério que tinha na Eu, Liberdade. E eu não também não sabia. diziam que tinham, que tiraram, né, e tal, as ossadas, mas não, a maioria ficou lá, né? Mesmo porque era cemitério dos aflitos, né? Então era um cemitério de indigentes, Hum, escravizados, né? E pessoas muito pobres, né? E condenados. Então, quem ia ligar, né? Na época, você acha que ligaram para transferir para o cemitério da Consolação ainda? A maioria ficou, né? Ficou e foram construir uns sim. prédios e hoje, tanto que recentemente, né, acho que ano passado, ano retrasado, acharam as ossadas, né? Acharam 9 Uhum. ossadas lá na construção de um prédio que é o mais próximo da capelinha, porque a capelinha do cemitério ainda existe. Essa que a gente está tentando preservar aqui, restaurar. Ela é de 1779. Mas acontece celebrações nela ainda? Sim, É? Ah, que legal. sim, acontece. Acontece, sim. Que A gente está legal. implantando um memorial agora, né, com o grupo lá, o Memorial dos Aflitos, que vai ser, a gente espera que seja ao lado da capela, né? E aí aconteceu o restauro da capelinha também. Que a única materialidade que sobrou desse cemitério é a capelinha, né? A Que gente tenta. legal. Tem as missas lá, as segundas-feiras. Toda segunda-feira tem missa e alguma data Hum. especial, né? Agora em setembro teve, porque foi a celebração da morte do Chaguinhas, né? Chaguinhas é um santo Uhum. popular que a gente tem aqui em São Paulo, exatamente que foi Ah, enterrado nesse cemitério, né? Ele era um soldado e ele foi executado na forca que tinha próximo ali. E ele foi morto injustamente, né? Então, dizem que a corda ah, arrebentou e mesmo assim mataram ele. O povo, dizem por isso que o bairro chama Liberdade, né? Porque o povo começou a gritar liberdade, ah. liberdade, e não soltaram ele, pelo contrário, mataram a paulada. Nossa. E aí ele Nossa, virou que. santo popular. É bizarro. E aí Pois ele é. virou santo popular. Aqui ele faz. Dizem, muita gente diz que teve graça alcançada, né? Que fez pedido a ele. Tem a porta lá, que o pessoal bate na porta e coloca um pedido e pede a Que ele, né? legal. Bem legal. Mas a ossada dele conseguiram recuperar desse cemitério ou Não, não? Ela tá não, a dele perdida, então. tá perdida, a dele tá perdida. A gente sabe que ele foi sepultado naquele cemitério, mas não tem como saber qual ossada que era a dele, né? Nossa! Aqui a gente tem uma santa popular também, e o túmulo dela fica no cemitério Veracruz, lá Ah, no cemitério do livro. Ela fica lá. Ela era uma adolescente, todo mundo gostava dela, ela era muito assim, de bem com a vida, ela animava as pessoas, assim. E aí, um dia, ela saiu com. Ela sempre falava que ela ia morrer de acidente, que ela ia morrer de um acidente de trânsito. Ela falava isso para a família dela, enfim. E aí, teve numa semana, ela escolheu o caixão dela. Ela passou na frente de uma funerária, escolheu o caixão dela. E ela escolheu a roupa que ela queria ser sepultada também. E caramba! aí, aham. E aí, num domingo de tarde, ela tava com um grupo de amigos, assim, na esquina da casa dela. E naquela época não tinha ônibus aqui, ônibus de linha, assim, que vai de um bairro pro outro. Era Kombi. Naquela época era Kombi. Foi em Tipo 60. lotação, né? Isso, era em 60 e alguma coisa isso. E a Kombi, daquele horário que passava ali no bairro dela, o motorista estava bêbado e ele foi fazer o retorno e ele fez o retorno muito aberto e passou por cima da calçada. Nossa, E aí o grupo, metade se salvou, né? Se puxou, né? Para não serem atropelados. E ela e uma outra amiga foram atropeladas. E só que o atropelamento dela não foi assim tão grave. Tanto é que quando o socorro chegou, eles atenderam primeiro a amiga, que estava mais grave.
e ela morreu no hospital. Aí carregaram, né, na ambulância, enfim, ela morreu no hospital. Ela só esperou o padre vir fazer a extrema-unção dela, né? E aí ela morreu no hospital. E aí, só que assim, a família não divulgou amplamente isso, né? O acontecido e o fato dela ter, né, prevista a própria morte, a família não divulgou isso. Só que ela era de uma família bastante nobre, assim, na cidade. E as pessoas começaram a visitar frequentemente o túmulo dela depois que ela morreu. Sem a família pedir. As pessoas, por conta própria, iam lá visitar o túmulo dela. E aí, um tempo depois, o ar da visita começou a mudar, porque as pessoas estavam começando a ir para agradecer ela por uma graça alcançada, porque as pessoas iam lá, rezavam por ela, e aí conseguiam coisas, conquistavam coisas, e aí começaram a atribuir a ela. Então agora ela é bem conhecida aqui na região toda. Qual que Ela é o recebe. nome? É Maria Elizabeth o nome dela. Maria Elizabeth de Oliveira. Ela foi sepultada numa gaveta, assim, né? Tipo, uma gaveta vertical. E aí, um tempo depois, fizeram uma capela enorme para ela. Então, tanto é que no roteiro de visita que o Instituto Histórico fez, a sepultura dela é a primeira do roteiro que eles colocaram. Agora é uma super capela, tem mais pessoas da família dela lá sepultadas nesse lugar também. E daí, quando fizeram o translado dela, ainda boatos, né? Isso não tem nenhum registro, mas quem fez o translado disse que o peso do caixão era como se tivesse uma pessoa recém-falecida ali dentro. Que ela não tinha, a princípio ela não teria decomposto, né? Ela teria ficado conservada. Só que como eles não tentaram exumação, eles só fizeram o translado dela, então não tem como saber se isso é verdade ou não. Não tem como saber se ela decompôs ou não. Mas a conversa é que o caixão pesava exatamente a mesma coisa. Então é bem curioso, assim. Tem vários materiais assim que contam a história dela. Tem livro, tem o resumo do livro. Então as pessoas começaram a contar, assim, né, amplamente a história dela. Eu tenho uma história de uma aparição dela também, que eu já contei no meu perfil, não sei se tu viu. Tu já viu essa história da aparição dela? Não vi Não? esse. Então, assim, as pessoas pedem, né, ainda para ela cura de doença, né, entre várias outras coisas, sei lá, emprego, essas coisas, mas mais cura de doença. E aí, ali perto do cemitério tem várias floriculturas, né? Tem, a maioria delas tem, sei lá, tem duas. Eu acho que uma tem mais de 30 anos, a outra não sei, mas é tipo isso também. Aí, a gente é a maior cidade da região aqui. Então, o hospital, ele é um hospital referência aqui. Então, as pessoas da região vêm todas para o hospital aqui. Aí, né, isso quem me contou foi o dono de uma floricultura, da floricultura. Ele estava lá trabalhando, chegou uma mulher falando, ai, preciso de coordenadas pro túmulo da Maria Elizabeth, não sei onde é que é, não conheço ela, enfim. E aí ele falou, claro, né? É aqui, a senhora pega aqui, não sei o quê. E aí ela ia comprou flor, né, pra levar ali, ficaram conversando ali e tal. Aí ela contou a história pra ele, que o filho dela tinha caído de cima de um galpão no interior, eles moravam bem no interior, assim. O filho caiu de cima de um galpão, bateu a cabeça, trouxeram pro hospital, e ele não tinha acordado desde então. Ele tava lá todo enfaixado, enfim, e não acordava, estava em coma. E aí, ela saiu de manhã para tomar café, encontrou na cafeteria uma moça, e aí começou a conversar, porque ela estava lá fazia muito tempo. Então, ela conversava com as pessoas, né? As pessoas do hospital, né? Se trocavam histórias do hospital, assim, né? É. Aí, essa moça falou para ela, né? Ela contou a história. Essa moça falou, que pena, né? Mas, assim, faz o seguinte, compra uma rosa e leva no túmulo da Maria Elizabeth, né? Ela é a nossa santa aqui. Tu vai ver, teu filho vai melhorar, alguma coisa assim.
E aí ela contou isso pro cara da floricultura, pro dono da floricultura. E aí ele falou, ah, sim, claro, a Maria Elizabeth é a nossa santa, né? Todo mundo pede milagres para ela e ela atende e tudo mais. E alcançou para ela um livro, um dos livros que contam a história dela. E no livro tem a foto. E no que ele alcançou o livro para a mulher, ela viu a foto e começou a chorar compulsivamente. Ela perdeu, ela teve que sentar, porque ela jurava que a pessoa da foto era a moça que tinha conversado com ela no hospital, que tinha pedido para ela levar a flor lá no túmulo da Maria Elizabeth. E aí ela, Nossa. enfim, ela comprou a flor, enfim, levou lá. E aí, uns dias depois, apareceu de novo essa senhora, a mãe da criança, com a criança acordada lá na floricultura. Ela foi contar pro dono da floricultura que ela tinha chegado no hospital naquele mesmo dia. Ela saiu do túmulo da Maria Elizabeth, ela foi pro hospital, ela chegou, o filho estava sentado do lado do leito, acordado, né? Ele tinha acordado enquanto ela estava fora ainda. E aí ela tinha levado ele lá também para ele conhecer, né, onde que era o túmulo da Maria Elizabeth, né? Que no caso seria a santa que teria curado ele, que teria feito ele acordar do coma, né? Nossa, interessante. Toda cidade, acho que no Brasil tem, né, esses santos populares, né? Aqui tem vários também. Né? O Chaguinhas é um bem popular aqui, mas tem outros também que tem os túmulos, né? Na Consolação tem alguns. Tem um menino, tem uma menina, tem as 13 almas do Joelma, né? Do edifício Joelma, que pegou fogo aqui. Ah, sim. Uhum. As pessoas que não foram identificadas, que elas estão no cemitério, acho que é o cemitério São Pedro, aqui na Vila Alpina. E ela também é bastante procurado o túmulo dela, das almas, né? Que como não tem identificação, eles são conhecidas como as 13 almas benditas, né, do Joel. Então, Ah, que legal, não sabia dessa. eles nunca foram identificados. E lá no seu perfil também você tem uma parte que fala que você perguntou para as pessoas o que as pessoas acham, né, que tem depois da morte, né? Sim, Aí, nossa, isso foi uma questão assim. as mais variadas respostas e tal, né? Sim. Foi bem Mas bacana, assim, sabe? ó, com essa pergunta, com essa questão, assim, nossa, eu aprendi muito, sabe? Porque o que aconteceu, né? Chegou na minha caixinha de pergunta, ele, o que você acha que tem depois da morte? E aí eu comecei a pensar, o que eu acho que tem depois da morte? E aí eu me dei conta de que eu não sei. Eu não sei o que eu penso, eu não sei, eu não tenho certeza de nada. Não é como se, não, depois da morte a gente ressuscita. Ah, não, depois da morte, sabe? Não tem, eu não tenho nada definitivo, assim. E aí eu comecei a perguntar para daí eu levei esse assunto para minha psicóloga, né? Para minha terapia. Eu falei, olha, por favor, me ajuda, porque assim, ó, veio essa questão, não sei. E aí a gente conversou, a gente teve uma conversa muito longa, foi mais de uma sessão com isso. Mas aí eu me dei conta de algumas coisas, assim. Quando, né, primeiro, né, eu era uma criança católica, porque meus pais eram católicos, meus avós eram católicos, enfim. E o catolicismo ensina que a gente vai para o paraíso depois que a gente morre. Então era nisso que eu acreditava, porque todo mundo me falava isso, então, né, para mim era isso. Aí eu fiquei jovem rebelde e ateia. E aí, não tem nada depois da morte, a gente morre e acabou, e não sei o quê. Toda aquela história de zombar, quem acha que vai ressuscitar, quem acha que não sei o quê. Aí tá. Zomba da geral, né? Quando tá nessa parte, zomba de todo mundo que não pensa que nem você. Exatamente. E aí, eu passei dessa fase e eu cheguei numa outra fase diferente, que é a fase do eu não sei de nada. Eu não sei lá, em qualquer coisa, assim, sabe? Não só na questão da morte, mas na questão da religião em si. Qual que é a religião certa? Qual que é?
eu não sei. Existe E Deus, não convenhamos, existe né? Deus? Não sei. E convenhamos, a religião tá sempre aparece ligada à morte, né? A Sim, morte está sempre sim, ali permeada de religião, porque até sim. muita gente falou lá, que eu estava lendo, né? Muita gente respondeu lá a questão do conforto, né? Uhum, Forma de exatamente. encarar o que vem depois como uma forma de conforto. Exatamente. Aham. A E religião aí, acho que proporciona isso, né? Esse conforto. Quanto a é, essa questão que a gente não consegue responder, aí nem chegar numa conclusão do que tem. Não tem como. é, É, por- talvez essa dúvida seja essa dúvida mesmo, né? sim. Porque assim, a ideia de tu ter uma religião para acreditar, isso vai, assim, é mais uma coisa que tu tá acreditando dentro da religião. A religião É, que diz que isso, que aquilo, que não sei o que lá, e depois da morte acontece não sei o que. É mais uma coisa. Então, assim, tá tudo pronto. Se tu acredita naquela religião, tá aqui o pacote, então, né, a gente acredita que tal coisa é tal coisa, que tal coisa é tal coisa, e a morte é isso. Então, para quem tem uma religião, essa questão é muito mais clara, talvez, muito mais esclarecida, né? Mas agora, assim, eu que não sei o que esperar da religião, não sei o que eu acho da religião, eu me perdi nesse assunto da morte também. Então, você tá, assim, pelo que eu entendi, ali você está nessa fase do questionamento, né? Da busca de é, resposta, possíveis respostas. exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, tô tentando construir o meu pensamento, mas ainda não sei. Eu ainda tô no não sei, não consegui sair dele ainda. Quero saber, né? Quero ter uma opinião. É Uhum. ruim tu não ter uma opinião, é ruim te pergunta alguma coisa e tu fala, não sei. Mas Eu apesar de tenho um você falar desconforto com isso. que o não sei também é um posicionamento, né? Você falou que a sua psicóloga falou que o não sei também é uma posição. É que O você não quer sair sei, dessa posição, né? o não sei é a posição inicial para as coisas. Tu desenvolve um pensamento, um posicionamento a partir do não saber. É só Então, o assim, zero, né? De é o partida. zero, exatamente, exatamente. Ele não é a minha resposta final. Então, eu me dei conta de que eu tô nesse zero e agora eu quero escalar, eu quero chegar em algum lugar a partir desse zero, mas, né, tamo aí, né? É uma coisa que eu tô construindo ainda, né? Então, É legal que o próprio perfil, Desvendando a Morte, né? O próprio nome já diz, né? sim, Desvendando aham. a Morte, que é mais ou menos que a gente acompanha você nessa, Na nesse caminho, jornada. É, nessa aham, jornada de aham, desvendar essas ex- questões relativas à morte, né? E aí a gente é, acaba também se perguntando, né? Se questionando algumas coisas que às vezes a gente não pergunta no dia a dia, né? Não para, vai lá, vai estar tomando um café lá e faz um questionamento. Não, né? Mas a gente tem, exatamente. é legal que a gente compartilha dessa sua busca através do seu perfil, né? Isso é Sim, bem bacana. aham. E tem, É, você faz aqueles vídeos, né, que são bastante leves, né, são bem humorados e tal. Até você falou tem um lá que fala do gore, né, que o pessoal enche o saco. sim. Eu curto um gore, né, que você fala. Para mim também Tem. encher o saco bastante já, mas Ah, eu me é. identifiquei com aquele vídeo, né? Eu acho que a Ana também, a Ana Costa, ela É, também comentou também. alguma coisa sobre isso. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela falou que vai ver a gravação depois. Sim, é. Então, vamos mencionar a Ana aqui, então. Sim, ela falou que para ela também, o tempo inteiro aparece alguém perguntando, curte Entrar gore. no grupo, é um grupo de gore. Você curte um gore? Sim, Não, aham. é bem isso. Toda Perfeito. semana isso. Toda semana isso, ninguém aguenta. Aham. E É bem assim, legal. eu acredito que a partir dessa forma de comunicar, dessa linguagem, seja mais fácil de chegar nas pessoas, né? Eu tô recebendo muito feedback positivo de pessoas dizendo, olha, eu não passava perto de cemitério antes e agora eu tô mudando minha visão, você tá me ajudando.
tá sendo diferente para mim, eu tô começando a encarar de uma forma diferente, eu tô começando a querer fazer visita turística no cemitério. As pessoas têm chegado para mim da com... simbologia, da história, né? Encarando Uhum, de uma outra forma, né? Sobre outros sim, aspectos também. Tem sim, história, né? Tem sociologia, antropologia, dá para você abordar vários aspectos, né? A partir sim, do ambiente do cemitério, né? sim. E é A muito... Márcia Bah, também. para mim... Para mim é muito importante ter esse feedback assim, das pessoas, porque esse era um dos meus objetivos, né? Socializar com mais pessoas que compartilham de um conteúdo cultural acerca de cemitérios e chegar nas pessoas comuns para falar sobre o assunto, para dizer, olha, vai acontecer, né? Não tem jeito, vai acontecer. Então tá aqui, ó, toma informação para ti. Saiba o que vai acontecer, o que tu pode fazer, o que é esse procedimento, o que não é. Saiba das coisas quando tu chegar lá. Porque, que nem a gente tava falando antes, nesse momento, tu tem uma queda do teu poder cognitivo. E, pelo menos racionalizando que tu pode fazer tais e tais coisas, vai ficar mais fácil, né? Tu toma decisões mais acertadas. E também outra coisa que eu estava conversando com o pessoal na DM esses dias, é que assim, conversando sobre esse assunto, tu consegue, com a tua família, no caso, tu consegue apontar para tua família quais são os teus desejos, o que tu gostaria que fizesse contigo. Porque depois que tu morre, quem vai falar por ti, a tua família, tu não tem mais o que escolher, né? A gente falou Então, em alguns casos aqui nas outras temporadas, a gente falou sobre várias falaram, né, sobre o testamento vital, né? Que é exatamente isso. Você sim. deixar por escrito, né, como que você quer ser tratado quando você não puder mais tomar decisões, né? Uhum, exatamente, exatamente. Com alguma imobilidade, alguma impossibilidade de comunicação ou morto mesmo, né? Ou morto mesmo, exatamente. Porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a pessoa que vai ficar respondendo por ti e fazendo as coisas, né, por ti ali, pelo menos ela sabe das coisas. E outra coisa é que é muito triste ver o familiar chegando pro velório do ente querido e não saber que música que ele gostava, o que ele gostaria de escutar naquele momento, que É, vídeo que ele gostava, que poema, né? As pessoas não conhecem os familiares. Então, conversando sobre isso dentro de casa é a oportunidade para conhecer as pessoas com quem tu compartilha a tua vida também, né? isso também é um rombo, né, que fica, vamos dizer assim, porque quando você Também. percebe que você não conhecia o básico da pessoa exatamente na hora que ele vai embora, né? É. Uhum, Isso eu percebo exatamente. também em alguns casos. Eu não trabalho no ramo, né? Mas já vi bastante acontecendo e tal, comigo e com outras pessoas também. E Sim, aí é complicado, aí tem que garantir a sua voz mesmo depois que você não fala, né? exatamente. Tem um episódio do Finitude que a Gisela disse, que é a presidente do Sindicato de Cemitérios e Crematórios, ela fala sobre as decisões que tu precisa tomar no momento de um óbito, sobre como lidar com a burocracia de um óbito. É uma coisa assim, o É nome muito do episódio. finitude é muito legal. A É, gente já falou algumas vezes dele aqui, é sempre é citado. muito bom, é muito bom. E esse episódio em específico, ela fala exatamente isso, que tem pessoas que chegam no leito de morte da pessoa e não sabem que comida gostava, que música queria, e às vezes isso até acaba sendo mais triste do que a própria perda, né, da pessoa. Exatamente, a ausência, mas a ausência que você deixou passar algumas coisas, né, assim, básicas, Sim, que esse tipo de coisa que era fundamental, né, vamos dizer assim, era o basicão, o mais simples da pessoa era aquilo. E sim, aí não, você se dá conta exatamente nessa hora. Aí é é, problema. é. Então, assim, falar sobre morte também é falar sobre vida, falar sobre qualidade de vida, falar sobre qualidade de relacionamentos, né? Então,
Falar sobre exatamente. morte não precisa ser algo pesado. Pode ser algo, né, descontraído, pode ser algo leve, pode ser algo acessível, assim, para as pessoas, né? Já que faz parte da vida, né? Vou falar uma frase meio clichê aqui, mas faz parte. Não, é verdade. Então, uma verdade. que seja tratado com naturalidade, assim, com a naturalidade e não com a banalidade, né? Porque a gente vê que banalizou aí os números, né? Aí com a pandemia, você não liga mais para quantas pessoas morreram e tal. Uhum. Né? E aí as pessoas passam a esquecer que esses nomes têm rostos e histórias, né? Sim. E aí é diferente da gente tratar com naturalidade, né? É exatamente por isso, talvez, que aconteça essa banalização, né? Que a pessoa é preferida se afastar para não falar no assunto. Sim. Tem muito disso, né? E aí você também tem aí aqueles bottoms, né? Que você lançou, tem um personagem. Ah, sim, tem um personagem, né? O Eustáquio, é Eustáquio final do Bones. Ele tem nome, nome do meio e sobrenome. Sensacional. Sensacional o personagem. A história dele é assim, eu tenho uma amiga que começou a tatuar faz pouco. Aí eu pensei, vou selecionar alguma coisa aqui, vou tatuar lá com a minha amiga, né? Aí tá, fui procurar e aí eu coloquei no Google a busca esqueleto fofinho. Foi isso que eu botei na busca. Ó, tem cliente aqui, ó. Saiu a encomenda, né? Dos bottoms, tem cliente aqui assistindo. Aí eu, né, achei aquele esqueleto lá na minha busca, mandei pra ela, falei, amiga, eu quero tatuar isso aqui. E dela, tá, vamos, né, e tal. Aí nisso eu postei no Instagram. Postei, pessoal, vou tatuar isso aqui, o que vocês acham? Daí eu botei péssima ideia e ótima ideia. O ótima ideia ganhou assim, ó, de eu lavada. Lembro que eu tenho ótima ideia. Sim. E aí saiu, né? Aconteceu. Eu tenho um carinho tatuado, eu achei ótima ideia. É um carinho de um show isso daqui. Que legal! Eu mandei muito tatuar. Legal. Muito legal. Não sei, acho que não vai dar pra ver ele aqui. Ah, vai sim. Tá ali ele, ó. Olha ele aí. Olha o Eustáquio final do bônus aí. Uhum. Muito legal, muito legal. Ele virou personagem e aí agora daí eu fiz a primeira leva dos bottoms, né? E o pessoal caiu em cima, né? Não, porque eu quero. E daí agora eu fiz até foi bem privado, assim. Quem me falou que queria os bottoms, eu fiz o Melhores Amigos no Instagram, coloquei todo mundo que falou que queria os bottoms, e aí as pessoas vão receber com exclusividade, né? Aí depois até vai ter, mas vai estar sujeito à disponibilidade, né, dos bottoms. Quem comprou agora, comprou. Eu finalizo hoje o pedido, então assim, ó, quem estiver na live e quiser comprar, ainda dá tempo. Eu quero, eu tinha falado, eu quero. Ah, tá. Tu quer? Então tá. Depois da live a gente vê, então. Eu vi que tem um caixãozinho também de feltro, né? Sim, aquele caixãozinho assim, ó. Ele é a dor da minha vida. Porque assim, tem uma artesã aqui em Passo Fundo que eu amo ela. Ela faz coisas maravilhosas, assim. Eu já mandei fazer várias coisas com ela. Lembra que eu falei pra você que eu ia falar pra você, só falta 1 minuto? Ah, meu Deus, já tá. Só faltam 30 segundos, na verdade. E roubaram ele, ficava na minha cara ele. Ele é a dor da minha vida, então, esse caixãozinho. Ah, que graça. É bonitinho ele. Falta 15 segundos só. Meu Deus, vamos se despedir então, Thaís. Tá vendo como passou rápido? Pena que travou para bastante